ditadura militar fez surgir no Brasil vários grupos de resistência. Entre eles, o Colina, grupo armado que nasceu na capital mineira e sobreviveu de 1967 a 69, fase de endurecimento da repressão no país. O livro A Queda, Rua Atacarambu 120, resgata o período histórico do golpe militar até a anistia política em 1979, mas centra, sobretudo, na trajetória do Colina. Está conosco o autor e economista Antônio Narras, que integrou o grupo guerrilheiro com apenas 16 anos. Bem-vindo, Antônio. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Antônio, por que resgatar, nesse momento, essa história? É uma história que se passou em Minas Gerais e, sobretudo, em Belo Horizonte. Então, a história do grupo se confunde com a história da cidade, com a história dos movimentos sociais da cidade e com a história de vida de muitos de nós que estamos aqui, que hoje participamos de uma sociedade do Brasil e trabalhando e tendo participação política. Então, eu Só achei para as pessoas se situarem, existem figuras que hoje são figuras proeminentes na política, que começaram a militância justamente no Colina. Exatamente. E no Colina... Que são? O próprio governador, Fernando Pimentel, a presidente, Dilma Rousseff, e mesmo o prefeito Márcio Lacerda, da época, ele era de um outro grupo, mas militava à época também, que chamava Corrente Revolucionária. Corrente. E o próprio César Maia, que chegou a ser prefeito do Rio de Janeiro, naquela época também ele militava aqui. Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. Ele participava ele era de Ouro Preto e também participou desses movimentos. Eram grupos que à época se digladiavam muito, né? Porque havia uma esquerda bastante dividida, né? Cada um achava que as coisas deviam ser de um jeito, mas viver o mesmo momento. E a seu modo deram resposta. Que outros grupos eram contemporâneos do Colina? Em Minas Gerais tinha a AP, a Ação Popular, que era chamada, depois designou Ação Popular Marxista-Leninista. Tinha o POC, Partido Operário Comunista, ao qual pertenceu o atual secretário de Estado, Nilmar Miranda. Tinha também, começava a nascer secundariamente, existia também o PCdoB, que participava aqui. E já falei na Corrente, a própria Corrente. Citou Corrente em relação ao prefeito Márcio Lacerda. A Corrente Revolucionária, que era oriundo do PCB, e que era um grupo também importante, tinha uma importância grande no movimento sindical, nos sindicatos. No Colina, alguma dessas figuras proeminentes da política hoje tinham, digamos, um papel mais de liderança naquela época ou não? Eram soldados? Não, naquele momento, as pessoas que eram mais importantes no Colina eram aquelas que tinham uma formação política que tinha começado um pouco mesmo anterior a 64. Porque o Colina ele nasce de um outro grupo chamado POLOP, queria dizer Política Operária. Esse grupo se originou no início da década de 60. E quando teve o golpe de 64, a POLOP mineira, no primeiro momento, ela se escondeu e depois ela começou a se reagrupar. Então, nomes importantes... Era um grupo mais intelectualizado. Mais intelectualizado, um grupo que teve sua base na Faculdade de Ciências Econômicas, com intelectuais do porte Teotônio dos Santos, e também tinha pessoas que já morreram, mas que foram importantes para o Brasil, como Inês Etienne morreu, recentemente, inclusive, que morreu há pouco tempo, Carlos Alberto Soares de Freitas, que morreu, Guido Rocha, que foi um escultor internacionalmente famoso, que deu seus primeiros passos na Escola Guignard, que se localizava no Palácio das Artes. Apolo Eringer Lisboa, que foi do projeto Manelzão, é professor universitário, mas que foi uma pessoa muito importante naquele período. E esse grupo originário da POLOP, ele, em algum momento, ele se encontra com os estudantes que estavam começando a viver aquele momento sob ditadura. E desse encontro daqueles militantes oriundos no pré-64, com aqueles militantes que estavam, naquele momento, começando a querer entender o Brasil, é que surge o Colina. Que era o caso desses hoje que estão aí na política. Vem muitos deles. Muitos já morreram, como é o caso de Ângelo Pesutti, que já morreu, que
foi uma pessoa muito importante naquele período. Meu irmão Jorge Narras, que também participa do período, o próprio Fernando Pimentel. Esse endereço, Rua Atacarambu 120. Rua Atacarambu. É aqui em Belo Horizonte. É em Belo Horizonte. O livro todo se passa em Belo Horizonte. Rua Atacarambu 120 é o ponto, digamos assim, máximo de uma tragédia anunciada. Porque aqueles estudantes que iniciaram sua militância nas ruas, nas passeatas, nas caloradas, levando faixas, bandeiras, correndo da polícia, e bomba de gás lacrimogênio, e, enfim, aquilo que parecia, num primeiro momento, quase uma estudantada, que logo ia se acalmar, acaba dando origem a um grupo com concepções muito fortes, muito sólidas. Concepções sobre o Brasil. Para eles achavam que o capitalismo no Brasil estava estagnado, que ele não iria crescer mais, que o Brasil estava condenado à pobreza, ao subdesenvolvimento, que não havia nenhuma solução possível para o Brasil naquele momento, que a ditadura, capitalismo, imperialismo, era quase a mesma coisa. O imperialismo e a ditadura e o subdesenvolvimento eram quase sinônimos. A ditadura existia para manter o país não desenvolvido. Então, daí a solução armada. Daí a solução armada. E eles encontram, se armam primeiro com ideias e depois passam a ter um desafio. Eu vou ficar só no mundo das ideias ou nós vamos também partir para a prática? E aquilo que era um desafio passa a ser quase uma questão moral. Eu tenho a minha responsabilidade para com o país, eu tenho a minha responsabilidade com a minha nação, com o futuro do país, e eu acredito que eles se sentiam assim, responsáveis inteiramente, mesmo sendo um grupo regional, pelo futuro do país. Achavam que a solução... Assim, alcançava quem que eram estudantes universitários, na sua maioria? Que número, mais ou menos? No caso do Colina Mineiro, a origem do Colina Mineiro é o movimento estudantil. Claro que tinham pessoas de fora, que vieram da Polop, mas nós podemos dizer que o grosso dos militantes foram oriundos da UE, dos DAs, dos DCS. Esses estudantes é que compunham o maior contingente. E à medida que eles iam se formando, iam se tornando profissionais, alguns continuavam vinculados ao grupo. E, então eles tinham essa concepção muito... A primeira decisão, a primeira opção do Colina foi uma opção teórica. Nós temos que resolver esse problema que está na nossa frente. Mas antes de você terminar de explicar o endereço, eu queria que você contasse o que deflagrou, que foi um acontecimento também, não é? Um episódio de enfrentamento que deflagrou esse início dessa movimentação. Sim, e criação do Colina. Sim, eu vou voltar um pouco. Nós estamos indo para o final, né? Nós vamos para o final, mas tem um acontecimento que é muito interessante, talvez a gente explicar como que essa geração viveu, que em 1965, ainda sob a ditadura, o regime militar ainda não estava com a sua face totalmente montada, formada. Então, ele resolve permitir eleições diretas para o governo do Estado. E nas eleições diretas para o governo do Estado, aqui, o Israel Pinheiro, que era de oposição, que não era um homem de confiança do regime militar, ele ganha as eleições. E ganha, e os militares ficaram numa posição, inclusive alguns queriam fazer com que houvesse intervenção no governo, e se criou uma crise política que foi solucionada com medidas que vieram a tornar o regime mais sólido, mais rígido, porque os militares começaram a ver, se tivesse qualquer eleição direta no Brasil, eles perderiam. Eles ainda tinham alguma esperança de conseguir legitimidade. Então, foi dada a posse para o Israel Pinheiro. Logo que o Israel Pinheiro, aqui não vai nenhum demérito à figura do Israel Pinheiro, pelo contrário, acho que é um homem, eu acredito que ele era, sobretudo, um tecnocrata, um homem voltado que deixava a política de lado, mas ele, logo depois que ele chega na posse, ele muda de partido. E ele vai para o partido governista, ele vai para o partido dos militares.
Então, a partir daquele momento, eu acredito que toda a sociedade passou a ver que a atividade política não valia mais nada, que as lideranças pré-64 não tinham nenhuma significação, que elas não tinham estrutura moral, não tinham coerência nas suas ações. E logo depois, por esse... Só um parêntese. Você faz esse trabalho baseado em pesquisas, em documentos. E não na sua vivência. De maneira alguma. Meu livro é um livro de história. Sim. Não é, porque quando você está desenvolvendo aí esse raciocínio sobre o sentimento, isso é um sentimento presente na sociedade mineira naquela época. Certamente. Eu estou procurando traduzir aqui a opinião desses jovens, né, que eles notaram que não havia esperança por aquele caminho. E acontece naquele momento um fato que estava havendo uma calorada estudantil, os estudantes desfilando pela rua, um ato tranquilo, autorizado pela polícia, foi pedida autorização para a polícia autorizou, e como os estudantes começaram a exibir faixas contra o governo federal, é osso o Brasil ser governado por um presidente sem pescoço, que é uma alusão ao físico do Castelo Branco, que ele tinha um tronco muito grande, mas não tinha pescoço. Aí eles são reprimidos pela polícia. E eles correm e entram na igreja de São José, e na igreja de São José a polícia também entra. Agentes do DOPS, Guarda Civil, que entraram, depredam a igreja toda. E aquilo foi uma coisa... Primeiro porque atingiu a igreja, que era um bastião, foi um dos bastiões do golpe de 64. E depois porque ajudou... E a igreja reagiu como? Ajudou... Sendo, naquela época, uma colaboradora. Bom, ajudou primeiro protestando contra a invasão da igreja, depois fechando a igreja quando tinha qualquer manifestação, né? Nos dois caminhos. Mas aquilo eu acredito que ajudou a jogar muita gente na atividade política. Agora, o grupo, ele se envolveu em atividades, em ações armadas mesmo, né? A partir do momento em que eles partem, eles amadurecem e tomam como conclusão que não havia outro caminho senão a ação armada, eles partem para as ações armadas. Isso já o quê? Em 68? Isso em quando 68. Saiu o AI-5? Em 68. E eles partem para as ações armadas e aí vem a tragédia do grupo. O AI-5 acontece ao final do ano, porque naquele momento vários grupos estavam começando a fazer ações armadas, mas as ações armadas que a maioria dos grupos até aquele momento faziam é para conseguir recursos para montar uma guerra de guerrilhas. E o Colina começa fazendo as primeiras ações armadas nessa direção, assaltando bancos. Algumas ações, as primeiras, foram ridículas, não tiveram resultado nenhum. Outras Teve uma notória em Sabará. Sabará já foi o final. No final, a partir do segundo semestre, aquelas ações que eram um meio para se conseguir recursos, elas passam a se tornar um ato de propaganda do grupo. Então, o grupo ele deixa de se esconder, ele passa a se exibir. Tem uma ação, a ação que o grupo faz assaltando o Banco do Brasil em outubro, na cidade industrial, ele faz questão de assinar e deixar lá um manifesto, mimeografado, assinado, Colina. Então, naquele momento, o grupo ele sai da clandestinidade, ele acreditava que ele já estava maduro para se apresentar à sociedade como uma alternativa. Dentro do grupo existia algum conflito assim ideológico? Todos eram favoráveis a essa luta ou havia divisões internas? Havia divisões, mas naquele momento ali as pessoas que não eram favoráveis eram marginalizadas, porque a disposição, digamos, existencial para se ter uma participação na luta armada valia mais que qualquer ideologia, qualquer tipo de pensamento, de prudência. Então, as pessoas mais maduras que falavam, olha, espera aí, olha o seu tamanho, olha o tamanho do exército, essas pessoas não eram ouvidas, né? Não eram escutadas. A tropa de choque ali, ela queria, apesar de ter um discurso teórico muito bonito, mas
a ação armada ela ganha a principalidade. A prática armada ela passa a assumir o papel mais importante. E o grupo deixa de lado a prudência, sai da prudência, e numa cidade ainda pequena, relativamente pequena, como Belo Horizonte, não era fácil, não era difícil identificar quem se dispunha a fazer aquelas ações armadas. Tanto que um membro do grupo, que já morreu, uma grande pessoa chamado Herbert Daniel, que escreveu diversos livros, ele conta o episódio que depois das ações, nos DAs, nos diretórios acadêmicos, aquelas pessoas que flutuavam em torno dos grupos, falavam assim, eu aposto que o fulano e fulano devem estar lá naquela ação, fizeram aquilo também. Enfim, havia uma certa... E a polícia colocava os olheiros, a polícia colocava os olheiros. Espiões. Aí a polícia inicia um processo de mapear quem estava fazendo as ações, e a ação de Sabará, que você citou, que já foi em janeiro de 69, foi a maior ação que o grupo chegou a fazer. Ele praticamente ocupou a cidade, assaltou 2 bancos na praça principal da cidade, na Praça de Santa Rita, vários militantes, vários carros, metralhadoras, eles ocupam, entram dentro dos bancos, sobem em cima das mesas, isso é um assalto, o pessoal do banco começa a rir, achando que era brincadeira. Eu falei, não é brincadeira não, gente, é assalto mesmo, e dá uma rajada de metralhadora e tudo. A partir daí, a polícia não tem mais dúvidas, já sabia que era o Colina, e o SNI já estava começando a mapear, seguir algumas pessoas, e aí tem a queda. Esse é que deu origem no livro. Que foi nesse endereço. Que foi nesse endereço. Que é Você começa pelo final? Eu começo provocando o leitor. Falo assim, olha, vai acontecer alguma coisa na casa. Mas depois eu volto para contar essa história toda que vai chegar até a queda. Né? E o que acontece na queda? Mas será que eu falo mesmo? A queda é um momento. Eu posso dizer que é um confronto armado, né? Que felizmente poderia ter sido muito pior do que foi. Graças a Deus que foi só aquilo. Quantas pessoas morreram? Morreram 2 pessoas, foram 2 feridos, e foi um acontecimento que chocou muito a cidade, porque Belo Horizonte não era acostumado àquilo. Ninguém, nas passeatas ao longo de 68, todas que tiveram aqui, não teve sequer uma morte. Tiveram pessoas feridas. Qual que era o tamanho de Belo Horizonte naquela época? Tinha 1 milhão e 200. Tinha 1 milhão? Mas era uma cidade muito centrada. O centro era o centro que concentrava tudo. É uma coisa que a gente esquece um pouco, mas os ônibus paravam no centro, aí todo mundo descia do ônibus. E no centro era uma festa também, o pessoal que queria fazer compra vinha ao centro. O pessoal se aprontava para vir ao centro. Em 1962, 63, se não me falha a memória, foi a primeira escada rolante que foi inaugurada em Belo Horizonte, no Lafayette. No Maleta. Foi no Maleta. Foi inaugurada lá. Muita gente que vinha do centro para ver as lojas, tinham lojas grandes, Guanabara, Bemoreira. As pessoas ainda costuravam em casa, então vinham no centro para comprar tecido, para fazer roupas em casa. Uma cidade bastante interiorana, ninguém tinha o hábito de comer na rua. E muitos estudantes também viviam em repúblicas no centro também, e animava muito o centro, né? Tinha aquele ar de juventude, de alegria, né? As universidades ficavam no centro também, medicina, engenharia. Ainda não tinham migrado para o campus. Ainda não tinham migrado para o campus, então era esse o ar da cidade. O livro aborda também o período pós o fim do Colina. Sim. Não é? Até a volta dos anistiados, não é? Isso é para contar a história de quem sobreviveu do Colina e voltou? Como é que é? Bom, eu acho que isso é pelo seguinte, porque eu não quis fazer um livro tétrico, um livro de sofrimento, eu quis fazer um livro otimista, porque eu sou otimista, com o país, com o Brasil, com essas pessoas.
Eu acho que... Mesmo nesse momento que o país está vivendo um momento difícil? Momentos difíceis, isso para nós superarmos. Esse que a trajetória histórica do Brasil é muito positiva. Eu digo isso porque eu já vivi nesse período inteiro. A gente sabe o que eram as cidades brasileiras, apesar da violência crescente hoje, o que era o saneamento básico, o que era o transporte coletivo. Eu acho que o país melhorou muito. E não estou aqui dizendo que é por causa desse ou daquele partido, desse ou daquele governo. Não, é numa trajetória de melhora. Mesmo os militantes do Colina, eles eram otimistas, eles viam uma saída para o Brasil. Por exemplo, no início do século, os anarquistas eles não viam saída nenhuma para o mundo. Eles achavam que a humanidade estava definitivamente corrompida. Então, o que se deveria fazer era destruir tudo que podia fazer. Mas o Colina não era isso. Eles tinham um otimismo, eles tinham uma visão que eles achavam que era possível fazer com que o país desenvolvesse. Sempre num pensamento socialista. Num pensamento socialista. Só para encerrar, o destino desses 7... que foram cercados naquela casa, só para a gente encerrar que o nosso tempo está curtinho. Bom, os 7, muitos deles... Você já disse, o Herbert Daniel. Um companheiro deles, que é o Herbert Daniel, se preocupava com eles. Participou de sequestro de vários embaixadores para soltar os 7, conseguiu. Todos eles foram para o exílio. Depois do exílio, eles voltaram para o Brasil anistiados. Honra que os inconfidentes que foram... sofreram degredo, não tiveram, que é o que eu tento comparar no final do livro. Pelo menos o Brasil de hoje homenageou as pessoas que lutaram por um Brasil melhor em vida, né? Que eu acho que é a grande lição. Conseguiu resgatá-los. Antônio Narras Júnior, muitíssimo obrigado pela sua presença. Quero ler com atenção o livro que eu ainda não tive a oportunidade. Tá bom, muito obrigado a você, muito obrigado a vocês. Boa leitura para todo mundo. Eu conversei, então, com Antônio Narras Júnior. Ele é autor de A Queda, Rua Atacarambu 120, um livro que conta a história do Grupo Colina, um grupo armado que surgiu em Belo Horizonte em 1967 e existiu até 69 em resistência à ditadura militar. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.